Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a nossa aula gravada, né? Por conta do treinamento que nós vamos fazer. E eu quero começar a conversar com vocês sobre mais um pouquinho da história da música, agora na Idade Média. A gente já estudou um pouquinho da música na Antiguidade, tá? E logo depois desse período, a gente teve a música na pré-história, a música na antiguidade, que a gente já estudou, e depois desse período a gente tem talvez o maior período da, de história da música, que é o período da música na Idade Média, tá bom? Esse período é um período que compreende um maior número de anos, não quanto o da antiguidade, né? Mas é o que a gente tem acesso. É o período da história que a gente tem. É o maior período e é o que a gente tem mais acesso, que a gente tem bastante acesso ao que era feito. Por exemplo, a música da pré-história, da antiguidade, a gente tem informações, mas elas não são tão concretas, né? Na música da Idade Média, a gente consegue ter um número maior de informações e aí a gente consegue compreender a música ainda melhor nessa época. E é importante a gente ter algumas coisas em mente quando a gente vai estudar a música na Idade Média, tá bom? E aí eu quero relembrar algumas coisas que eu acredito que vocês até já tenham estudado em história, mas eu quero relembrar com vocês algumas dessas características, porque vão ajudar a gente a compreender ainda melhor a música da Idade Média. Então vamos lá. Eu acho que é um período muito legal da história, esse da Idade Média, e que faz até a gente imaginar, se a gente fechar os olhos, a gente consegue ir imaginando como que eram as coisas nesse período. E a ideia é que a gente realmente consiga pensar nisso, tá bom? Então me ajuda aí pensando, imaginando em como que eram as coisas na Idade Média. Como eu falei, esse período é um período muito longo, em torno de 1000 anos, que compreende a Idade Média. E aí a gente tem uma sociedade aqui, especialmente na Europa, tá? Que é onde tudo acontece. A Europa era o grande centro, onde tudo de fato acontecia. E aí a gente tem a Europa organizada em grandes territórios, né? E o que a gente chama de feudo, né? A gente é sociedade feudal. E nessa sociedade feudal, tudo correspondia ao campo. Os senhores feudais, eles tinham a propriedade daquela terra, né? Tinham pessoas que trabalhavam para ele e as pessoas basicamente trabalhavam para o seu próprio sustento, tá certo? Era assim que eles faziam. A sociedade ela era muito rural. Então eu queria comer arroz, eu queria comer, sei lá, batata, cenoura, chuchu. Eles plantavam e usavam para o consumo. Pelo que eu me lembro, se eu não estou enganada, né, a professora André pode até me corrigir depois, o máximo que acontecia era entre os feudos, né, entre os senhores feudais, haver a troca de alimentos. Às vezes o outro plantava outras coisas, eu plantava outras, então a gente conseguia fazer trocas. Mas não existia aqui nesse período a força do dinheiro. Não existia. Por isso que a gente fala de uma sociedade rural no seu próprio sustento, tá certo? E aí a parte comercial era muito fraca nessa época. E aí, como eu falei, o que dominava nesse período de sociedade feudal eram os reis, né? E os seus vassalos, né? Então, quem estava abaixo do rei. Então, todo mundo se subordinava muito a eles. A igreja, ela já existia e ela tinha uma influência muito grande nessa sociedade. Muito, muito grande mesmo, tá? Existiam grandes castelos, né, e catedrais. Então, e são coisas assim que até hoje tem registros disso lá na Europa. Elas
essas grandes catedrais, esses grandes castelos, eles mostravam, evidenciavam muito a nobreza, né? Quem tinha o poder na sociedade. O clero, a gente tinha a nobreza e o clero, né? A nobreza eram os reis, as pessoas que tinham o poder. O clero era uma parte importante da sociedade, tá? Também tinham aquisições, também tinham poder, só que o clero correspondia às pessoas que estavam dentro da igreja. Tá? Então, era uma parte ainda mais elitizada, porque eram pessoas que estudavam, que estavam dentro do poder da igreja, tá certo? E aí, depois a gente tem uma sociedade formada por camponeses e artesãos, tá? Existiam muito artesãos nessa época, é muito interessante. Aí, quando que esse negócio do comércio começa a ganhar importância? Quando a gente vai chegando lá no século XII. É a partir do século XII que o comércio começa a fomentar, que o comércio começa a ganhar força, começa a crescer nessa sociedade. E aí, com ele, quando o comércio começa a crescer, quem começa a surgir? As cidades. Então, essa questão de eu ser dono de um pedaço de terra, né, grande, começa a perder um pouquinho de força, porque a cidade começa a surgir fora do feudo. Então, o que antes era importante só dentro dos feudos, agora os feudos continuam lá, mas ao redor, né, fora deles, as cidades vão surgindo. E junto com eles o comércio. Tá certo? Então, isso é um ponto de partida muito importante. Com o surgimento do comércio, uma classe social começa a enriquecer, né, com o comércio. E, em paralelo a isso, a igreja que tinha muito poder antes, começa a perder o seu poder aqui diante dessa sociedade. E aí começam a ter invasões, guerras, epidemias, fome, né? Isso não é algo só de hoje, né? A questão de ter fomes, de epidemia, não é uma questão que acontece só hoje. É algo que já se viveu muito durante a história toda, tá? Então, o comércio começa a ganhar força, as cidades começam a surgir fora dos feudos, né? Fora do campo. A igreja começa a perder o poder que ela tem e, em paralelo a isso, a gente tem invasões, guerras, fomes e epidemias acontecendo no mundo. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando a gente fala de música, quando a gente fala de arte, ela acontece em meio a uma sociedade, em meio a um tempo, e ela é influenciada por isso que acontece no tempo que a gente está estudando, tá? E a música, a arte, ela não fica alheia a tudo que está acontecendo, né? Não fica numa bolha no seu mundinho, não. A música, a arte, ela vai acontecer no contexto do que se está se vivendo, tá? E aí a prática musical da Idade Média, ela era essencialmente vocal, tá? E a sua maior produção, o que mais acontecia em relação à música, estava dentro da igreja, tá? E aí aqui a gente já está falando de igreja católica. Então, essa produção musical que ela existia era toda dentro da igreja. Então, a gente não tem aqui nessa música da Idade Média instrumentos musicais acompanhando. Isso não acontece, tá? A gente está falando de uma música puramente vocal e ela era praticada por quem estava dentro da igreja, os monges. E aí a gente tem uma música que vai surgindo que é a polifonia. O que é polifonia? Quando eu tenho pelo menos duas linhas melódicas sendo cantadas. Então, um canta uma linha melódica,
outros cantam outra linha melódica, tá? Se fosse só uma linha melódica, lá, 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 né? Um exemplo bobo aqui é, se eu cantasse só isso não seria polifonia, porque só tem uma linha melódica. Mas aí se eu tivesse essa linha melódica e colocasse uma outra, lá, já teria polifonia. Pro, mas isso é muito simples o que você fez. Sim, nessa época aqui da Idade Média, nós estamos falando de uma música em que não há muitos saltos e a gente tem notas com durações mais longas, tá bom? Mas ainda assim acontecia a polifonia nesse caso. E havia uma escrita musical que estava surgindo, tá, gente? Não é uma escrita musical como a gente conhece hoje, mas é uma escrita musical que começa a surgir. Fora da igreja, existia música? Sim. Mas o que existia fora da igreja era chamada de música profana. Pelo nome a gente já percebe que não é um nome assim tão acolhedor, né? Então, eram músicas que não tinham punho, não era nada a ver com religião. E elas animavam tanto os ricos quanto os pobres. E elas tinham acompanhamento de instrumentos musicais. Então, se na igreja a gente tem polifonia, tem uma música feita por monges e ela é estritamente vocal, quando a gente fala da música profana também na Idade Média, era a música que animava os ricos, mas também animava os pobres. E eram músicas que já tinham acompanhamento de instrumentos musicais, diferente do que acontecia na igreja. Tá certo? Para a próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho das características dessa música na Idade Média, tá certo? Só para a gente encerrar, é importante saber que a gente está estudando, a gente está tendo foco na música ocidental, especialmente no que acontecia na Europa, tá bom? Porque a música que acontece lá no Oriente, ou até dos povos indígenas das Américas, são músicas com tradição muito fortes e que não tem tantas mudanças assim, tá? Então, o foco, quando a gente fala de música na Idade Média, a gente está falando da música que aconteceu na Europa, tá certo? Pessoal, relembrando que a gente tem atividade para corrigir lá na página, deixa eu pegar aqui para vocês, 29, tá bom? Aula que vem eu vou começar a aula corrigindo na página 29. Se você ainda não fez e não me mandou foto lá no Quemático, por favor, façam isso, tá bom? Muito obrigada. Nos encontramos semana que vem, gente. Tchau, tchau.